Então vamos lá para a aula de hoje. Abra o microfone, viu? Quando eu perguntar alguma coisa, me respondam. Porque se a conexão cair, eu não fico dando aula para ninguém. A transparência apareceu para vocês? Sim, professor. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre derivadas de funções complexas. Né? Então na aula passada falamos em limites, hoje entramos em derivadas. Seja f uma função cujo domínio é uma região R, e seja z um ponto de R, dizemos que f é derivável no ponto z, se existem o limite. Né? Então, o limite de f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Então, a mesma definição da função real. Né? Então, a diferença é que, em vez de ser uma variável real, x, aqui é uma variável complexa, z. A mesma definição. Ou, equivalentemente, né, se existir o limite de f de ômega menos f de z sobre ômega, quando ômega tende a z. Então, da mesma forma também, tem a principal definição e tem a equivalente, né, que é um ômega. Né? Então, as duas definições são válidas, as duas são equivalentes. Tanto faz usar essa fórmula, como a de baixo. Eu prefiro sempre essa, tanto na real como na complexa, eu prefiro usar essa fórmula, mas quem preferir também pode usar essa. É a mesma fórmula, são fórmulas equivalentes. Né? Onde esse limite existe. Ele define uma nova função de z, a derivada ou função derivada da função f, denotada por f'. Então, do mesmo jeito que no campo do real, no complexo, o limite, esse tipo de limite define uma nova função, que é chamada de derivada de z ou derivada da função, ou função derivada da função f. Observe que para a existência da derivada, o limite acima não pode depender do modo como ΔZ tende a zero, ou ômega tende a z. Em particular, ômega pode tender a z ao longo de diferentes raios, todo com origem no ponto z, e o limite deve ser o mesmo. Então, do mesmo jeito que nos reais, independente de como o x se aproximava de zero, se era pela esquerda ou pela direita, ele teria que dar o mesmo valor, ou seja, não pode depender do caminho o valor da derivada. Né? A derivada não pode depender de por onde o x se aproximava de A, né? Para ter o resultado. Então, como não dependia do caminho, teria que ser igual. O limite, quando x tendia a pela direita, teria que ser igual ao limite quando x tendia a pela esquerda. Então, agora, o complexo independe por onde ômega se aproxima de z. Né? E agora, eu tenho infinitos caminhos para ômega se aproximar de z. Né? Então, é importante entender isso. Exemplo. Vamos mostrar que a função f de z, dada por módulo de z ao quadrado, que é igual a x2 mais y2, isso a gente já viu, né? Então, o módulo de z ao quadrado resulta em x2 mais y2. Né? Só é derivável em z igual a zero. Então, vamos tentar demonstrar isso aí. Então, fazendo ΔZ igual a R e θ. Então, meu ΔZ vai ser R e θ. Então, o meu limite vai ser calculado em cima de f de z
mais ΔZ, né? A definição da derivada, que é o limite disso, né? Menos f de z sobre ΔZ. Então, vamos organizar essa equação aqui e depois a gente aplica o limite, para não ficar escrevendo o limite toda hora. Então, essa equação aqui, usando o f de z, né, que é módulo de z ao quadrado, e a gente sabe que módulo de z ao quadrado é a mesma coisa que c. A gente também já viu isso lá no início, que é a mesma coisa de c, z vezes conjugado de z, usando a definição de limite aqui, nós temos a definição de derivado, né? Nós temos z mais ΔZ vezes z conjugado mais ΔZ conjugado, ou seja, apliquei isso aqui nessa função, menos f de z, aplicando aqui também a mesma coisa de z vezes conjugado de z. Z vezes conjugado de z, né? Nós sabemos que z vezes o conjugado de z resulta nisso aqui, quadrado da parte real mais quadrado da parte imaginária, quando eu multiplico z pelo conjugado de z. Então, isso aqui é isso que é isso aqui. Então, eu apliquei tanto isso como isso nisso aqui, que é, na realidade, né? Isso aqui é a mesma coisa que cz vezes conjugado de z, que resulta nisso aqui. Então, sobre ΔZ. Sobre ΔZ. E aí, fazendo a distributiva, nós temos nós vamos ficar com z ΔZ conjugado mais z conjugado ΔZ mais ΔZ conjugado e aqui nós temos esse aqui, z com z conjugado, saiu com esse aqui, né? Esse primeiro termo, esse com esse, anulou com esse. Então, tinha esse com esse, que anulou com esse, depois esse com esse, está aqui, esse com esse está aqui, e esse com esse está aqui, sobre ΔZ. Simplificando, ΔZ corta com ΔZ, ΔZ corta com ΔZ, e aqui, esse ΔZ conjugado com esse ΔZ vai resultar em Z vezes ΔZ conjugado ao quadrado, né? Porque estou dividindo tudo por ΔZ, né? Então, esse corto com esse cortou com esse. Quando eu divido esse por esse, é a mesma coisa que multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né? Então, vai ficar esse ao quadrado e aqui multiplicado pelo conjugado, ele faz isso, né? Eu tenho ΔZ conjugado dividido por ΔZ. Então, quando eu faço isso aqui, esse termo aqui vira 1, porque observe que ΔZ é isso aqui. Então, é como se eu tivesse R, E e θ vezes R, E menos I θ. Então, isso aqui vai ficar R ao quadrado. Ainda tem um R ao quadrado. Vai aparecer um R ao quadrado. R ao quadrado é elevado a zero, então sobra R ao quadrado embaixo. R ao quadrado embaixo.
E em cima vai ficar ΔZ conjugado ao quadrado. E aqui 0, né? Então fica E elevado a 0, que é 1, então R ao quadrado. E os outros vai ficar apenas o Z conjugado e ΔZ. Opa, ΔZ. Deixa eu apagar isso aqui. Vou precisar desse espaço. ΔZ. Isso aqui resulta, substituindo agora esses valores aqui, então vai ficar Z, R, E e θ conjugado, ou seja, vai ficar menos I θ, né? Vezes R, E menos I θ, então vai ficar menos 2I θ, R ao quadrado vai cortar com esse R ao quadrado, então vai sobrar só Z, E menos 2 I θ, mais Z conjugado, mais R, E e θ. Então, eu tenho isso aí. Então, agora sim, vou aplicar o limite. Então, aplicando o limite, quando ΔZ tende a 0, então, para ΔZ tender a 0, isso aqui só vai para 0 quando R vai para 0, né? Porque o E e θ não tem como ir para 0, né? Então, para ΔZ ir para 0, R tem que ir para 0. Então, limite, quando R tende a 0, disso aqui, que resultou nisso aqui, né? Em Z é menos 2 I θ mais Z conjugado mais R é I θ. Resulta, esse termo zero, sobra esse termo mais esse, né? Então, isso resulta em Z é elevado a menos 2 I θ mais Z conjugado. Ou seja, esta expressão da derivada de f no ponto ΔZ tendendo a 0, né? Essa derivada nesse ponto, depende do ângulo θ. Então, observe que ela depende do ângulo θ. De acordo com o valor de θ, eu tenho um resultado diferente. Isso significa o quê? Que vai depender do caminho, como ΔZ se aproxima de 0, já que ele depende do ângulo, o ângulo direciona o caminho da função complexa. Então, isso significa que para todo Z diferente de 0, essa função não possui derivada, já que ele depende do caminho. Então, ele só tem derivada igual a 0 para Z igual a 0, né? Então, essa função só vai ter derivada para Z igual a 0, que vai ser 0, né? Para qualquer outro Z diferente de 0, essa função não possui derivada. Aqui é uma derivada direcional. Nós temos aqui uma derivada direcional, ou seja, uma derivada parcial, ou seja, uma derivada que depende de uma variável, né? Já que a minha função complexa depende de duas variáveis, depende de R e de θ. Então, nós temos uma derivada parcial aqui, porém, a função não possui derivada, f de z não possui derivada para z diferente de 0. Né? Para qualquer z diferente de 0, essa função não possui derivada, ou seja, ela só tem derivada para z igual a 0, foi o que foi pedido aqui. Exemplo, vamos mostrar que a função só é derivável em z igual a 0. Então, ela só é derivada para z igual a 0, porque z igual a 0, ele não vai mais depender do caminho, né? Já que vai zerar tudo aqui, porque aqui zera, então não vai depender do caminho. Então, ela só possui derivada para z igual a 0, essa função. Ou seja, isso aqui
é a derivada parcial, que se chama f' de θ, já que ele depende de θ, de z é igual a z menos 2i θ mais, ou seja, é uma derivada parcial. É uma derivada que depende da variável θ, né? De acordo com θ, eu tenho um valor de derivada. Ok, pessoal? Beleza, professor. Então, definição. Diz que uma função f é analítica numa vizinhança R se ela é derivável em cada ponto de R. F é analítica no ponto Z0 se f é analítica numa região contendo Z0. Ou seja, uma função só é analítica se ela possuir derivada em todos os pontos dessa região. A expressão função holomorfa e função regular são sinônimos para a função analítica. Então, quando vocês virem algum livro falando em função holomorfa ou função regular, é a mesma coisa que função analítica. Então, são sinônimos, né? Então, a gente vai trabalhar com funções analíticas aqui. Não vamos usar a notação holomorfa nem regular. A gente vai falar sempre analítica, mas só para vocês ficarem sabendo que são sinônimos. Então, de acordo com essa definição, uma função que só possui derivadas em certos pontos isolados não é analítica. Então, ela só é analítica se ela é derivável em todos os pontos de uma região. Em apenas alguns pontos isolados, significa que essa função não é analítica. Assim, o exemplo que a gente fez neste instante, né? F de z igual a módulo de z ao quadrado, não é analítica. Então, essa função não é analítica, mesmo em Z0 sendo derivável. Ela é derivável em Z igual a zero, porém, ela não é analítica, porque ela só é derivável em um ponto, e ela não pode ser derivada em apenas um ponto, e sim em uma região que contém esse ponto. Regras de derivação. Então, toda função do curso de cálculo são analíticas. Então, tudo que a gente aprendeu lá no cálculo 1, elas são funções analíticas. Quando convenientemente estendida para o plano complexo, a derivação imediata é o fato de que uma função constante é analítica. Então, nós vimos lá nos reais que a derivada de uma função constante é igual a zero. Aqui, uma função constante complexa também é analítica e sua derivada também é zero. Sua derivada também é zero. A função f de z igual a z elevado a n, onde n é um inteiro positivo, também é analítica. E a sua derivada vai ser igual à derivada lá nos reais, né? Vai ser n vezes z elevado a n menos 1. Isso se demonstra exatamente igual à demonstração lá no caso dos reais, né? Então, do mesmo modo, a soma e o produto de números finitos de funções analíticas são funções analíticas. Então, se eu pego duas funções analíticas e somo, o resultado é analítica. Se eu pego duas funções analíticas e multiplico, o resultado é uma função analítica. E as derivadas se calculam de acordo com as regras conhecidas como a regra do quociente de funções analíticas. Eu não falei do produto. Funções analíticas nos pontos onde o denominador não se anula. É a derivada dada pela conhecida regra da derivada do quociente. Vale também a regra da derivação de funções compostas ou derivação da cadeia. Então, todas aquelas regras, a derivada do produto, a regra do produto, a regra do quociente, a regra da cadeia, todas essas regras são válidas quando as funções são analíticas. Então, eu só posso usar a regra do produto de duas funções, que a gente aprendeu lá no cálculo 1, se as duas funções forem analíticas, porque o resultado são funções analíticas, e aí tudo é válido do mesmo jeito que a gente fazia lá no cálculo 1. Né? A regra do quociente, a regra da cadeia, então todas elas valem se as funções forem analíticas. E aí vem as equações de Cauchy-Riemann. Então, para que servem essas equações? Então, seja
f igual a u mais iv, uma função derivável no ponto z igual a x mais y. Então, o quociente, ou seja, o limite desse quociente aí é f de z mais Δz menos f de z sobre Δz, que é a derivada, né? Isso aí tem limite quando ΔZ tende a zero, independente do modo como ΔZ tende a zero. Então, f tem isso aqui, uma função derivável no ponto z igual a x mais y, e esse quociente aqui tem limite quando ΔZ tende a zero, independente do modo que ΔZ tende a zero. Em particular, podemos fazer ΔZ tender a zero por valores reais, ou seja, ΔZ igual a k, e separadamente por valores imaginários, ΔZ igual a IT. E aí nós vamos ter o seguinte. Então, vamos tentar mostrar como apresentamos as equações de Cauchy-Riemann, porque para uma função ser analítica, a derivada, que é o limite disso aqui, né, quando ΔZ tende a zero, não pode depender do caminho que a gente faz ΔZ tender a zero, né, para que a função seja analítica, ou seja, para que seja derivável, ela não pode depender do caminho. Então, fazendo ΔZ parte real, né, tender a zero por um número k, então meu ΔZ é um número real, só k, então k indo a zero. Então eu transformei minha função f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ nessa função de u e v, né, com k indo a zero, então ΔZ agora é k, né? Então eu tenho u de x mais k, né, já que a variação é na parte real só. Então, nós tínhamos aqui u de x, vírgula y. Como eu tenho variação na parte real, então x mais k, vírgula y, menos u de x, y, né, que é usando essa fórmula aqui, né? Então, x, mas a variação é k, y. E f de z também u de x, y, né? Mais i, né? Mais i, vx mais k, né? Que a variação é na parte real, y, menos vxy, né? Então, eu peguei isso aqui e joguei aqui na fórmula, né? Então, eu tenho u, que é u de xy, e v de xy. Como eu tenho a variação f de z mais k, então eu tenho a variação f de u mais k, y, menos u, xy, né? Então, essa é a derivada de z, considerando a variação só na parte real. Também temos a derivada de z, considerando a variação na parte imaginária, né? Então, ΔZ igual a IT, para ir para zero, basta que t tende a zero, né? Não precisa que IT vá para zero, basta t ir para zero. Se t vai para zero, ΔZ vai para zero. Então, t indo para zero, meu ΔZ é IT. Então, mesma coisa, fazendo essa função aqui, fazendo a variação só na parte imaginária. Então, eu tenho u de x, vírgula y mais t, né, que a variação é em t agora, menos u de xy, mais i, v, x, vírgula y mais t, mesma coisa, variação só na parte imaginária, menos v de xy. Então, nós temos essas duas derivadas, né? Então, essa derivada é a derivada de z, e aqui também é a derivada de z, ou seja, essas duas coisas são iguais. Aí. São iguais. Porém, uma eu estou fazendo a variação na parte real e a outra eu estou fazendo a variação na parte imaginária. Mas é a mesma derivada. Como a existência desses limites implica a existência separadamente dos limites das partes reais e imaginárias das expressões sobre limites, isto é, eu posso separar aquele limite, aquela primeira derivada, como dois limites, né? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, nós tínhamos aqui, ó, isso aqui, eu tenho uma soma aqui, ó. Então, eu posso separar limite disso mais limite disso. É a mesma coisa embaixo, limite disso mais limite disso. O limite da soma é a soma dos limites. A gente já aprendeu isso lá em cálculo 1.
Então, nós temos aí, a minha derivada fica isso, o limite de u de x mais k, vírgula y, menos u de xy, sobre k, mais i, limite de v de x mais ky, menos v de xy, sobre k. E a mesma coisa embaixo, né? O limite de vx, y mais t, menos vxy, t quando t tende a zero, menos e limite de u, vírgula y mais t, menos u de xy, sobre t quando t tende a zero. Então, eu tenho esses dois limites. E nós estamos vendo aqui que, pela definição, esse limite aqui significa a derivada de u. A derivada de u, e aqui a derivada de v. Aqui é a derivada de v, e aqui é a derivada de u. Então, nós temos aqui, em consequência, as duas funções u e v possuem derivadas parciais no ponto x e y, e vale nesses pontos as seguintes relações. Então, a derivada de z é igual à derivada de u em relação a x, veja que a variação é em x, mais i, a derivada de v em relação a x, a variação é em x, derivada de v em relação a x. Então, temos a derivada parcial du dx mais i dv dx. E embaixo, essa derivada é a derivada de v em relação a y, a variação é em y, então, dv dy menos i du dy, a variação, derivada de u em relação a y. Então, derivadas parciais, dv dy menos i du dy. E como eles são iguais, isso aqui é igual a isso. Então, isso significa que isso tudo aqui tem que ser igual a isso tudo aqui. Ou seja, aqui é uma coisa complexa, né? Aqui eu tenho esse termo aqui, mais i, esse termo. Então, aqui é um número complexo. E aqui é a mesma coisa, é outro número complexo. Então, para que essas duas coisas sejam iguais, parte real tem que ser igual a parte real e parte imaginária tem que ser igual a parte imaginária. Ou seja, nós temos que, igualando as partes reais e as partes imaginárias, obtemos, então, as chamadas equações de Cauchy-Riemann, que diz o quê? Que du dx é igual a dv dy e dv dy é igual a menos dv dx. Então, é apenas igualar isso aqui. Du dx é igual a dv dy e dv dx é igual a menos du dy. Então, foi isso que eu fiz aqui. Du dx igual a dv dy e dv dy igual a menos dv dx. Essas são as famosas equações de Cauchy-Riemann. Ou seja, então, se eu conseguir mostrar que a derivada não depende do caminho, aqui por onde ele corre, e resultou nessas equações, isso significa que a análise mostra que as equações de Cauchy-Riemann são uma condição necessária para a existência da derivada de uma função f. Ou seja, para que uma função tenha derivada, isso aqui tem que acontecer. Porque, para isso acontecer, eu derivei independente do caminho. Ou seja, então, para que tenha derivada, isso aqui tem que acontecer. E nós vimos que uma função que possui derivada independente do caminho são chamadas as funções analíticas. Então, eu não falei aqui, né? A análise mostra que são uma condição necessária para a existência das derivadas, né? Eu falei funções analíticas durante essa fala aqui. Cadê? Independente do caminho, obtemos... Não. Vou ler isso. Então, vou falar depois, vamos ver. De forma polar. Então, também temos as equações de Cauchy-Riemann para a forma polar, que eu não vou fazer a demonstração toda também, porque também é bem mais complexa. Isso aí teria mais uma aula para poder demonstrar a equação na forma polar. Então, a equação de Cauchy-Riemann na forma retangular é essa: du dx igual a dv dy, dv dy igual a menos dv dx. Ou seja, observe que para a gente fazer a derivada,
usando aquelas fórmulas que a gente aprendeu lá no cálculo 1, é fundamental a gente saber que a função é analítica, né? Porque se a função for analítica, eu não me preocupo, eu não tenho que me preocupar como fazer essa derivada para que ela independa do caminho, né? E sim, basta eu aplicar as propriedades da que a gente aprendeu no cálculo 1, aquelas fórmulas de derivação, que são as mesmas do cálculo 1, o modo de se derivar funções complexas. Porém, eu tenho que saber que a função é analítica. Então, com essas equações de Cauchy-Riemann, facilita o cálculo, porque eu apenas observo, obedece às equações de Cauchy-Riemann, eu pego a minha função, escrevo em função de U e V, faço a derivada. Se essas duas coisas acontecerem, significa que essa função tem derivada, independente do caminho, ou seja, elas são funções analíticas. Então, a derivada é imediata de funções analíticas. Então, é importante conhecer as equações de Cauchy-Riemann para poder facilitar o cálculo de derivadas. Então, e também, se a função estiver escrita na forma polar, em coordenadas polares, temos também as equações de Cauchy-Riemann para as coordenadas polares. Então, eu tenho du dr igual a 1 sobre r dv dθ. Então, a forma polar ela é em função de r e θ, então a derivada é em função de r e θ, né? E dv dr igual a menos 1 sobre r du dθ. São as equações de Cauchy-Riemann na forma polar. Então, nós temos essas duas representações das equações de Cauchy-Riemann na forma polar e na forma retangular, né? Então, é fácil memorizar elas. Du dx igual a dv dy e dv dy igual a menos dv dx. E na forma polar, du dr 1 sobre r dv dθ e dv dr igual a 1 sobre r du dθ. Então, quem preferir não memorizar isso aqui, pode não memorizar. E aí, quando pegar uma forma polar, transforma de polar para retangular e aplica as equações de Cauchy-Riemann. Então, vai ter esse trabalho de transformar a função da forma polar para retangular para depois aplicar. Ou saber que aplica direto, sem precisar transformar para a forma retangular. Deriva em função de R e deriva em função de θ. Ver se bate essa igualdade. E a mesma coisa com o V, né? Com a variável V. Deriva em função de R, deriva em função de θ e ver se bate essa igualdade. Se bateu, ela é uma função analítica. Se é analítica, a derivada é imediata. Ou isso aqui já é o resultado da derivada, né? Ou seja, só eu juntar du dr mais dv dr e eu já tenho a derivada. E aqui é a mesma coisa, du dx mais dv dy mais du dy. Cadê? Aqui eu escrevi alguma coisa de errado. Aqui é du dx, dv dy, du dy, aqui é du dy igual a dv dx. Deixa eu ver se é isso mesmo. Du dx igual a dv dy, du dy igual a menos dv dx. É isso mesmo. Eu escrevi dv duas vezes. Corrijam aí. Então, du dx igual a dv dy, du dy igual a dv dx. Então, se eu quero a derivada, se eu já observei aqui a equação de Cauchy-Riemann, bateu, então não preciso voltar lá para fazer a derivada de novo. Aqui já é a derivada, é só juntar du dx com du dy. Du dx mais du dy é a derivada da função que a gente tem aqui. Du dx mais i, mais i dv dx. Du dx mais i dv dx é a derivada da função. Ou dv dy menos i du dy.
Então, é claro que eu tenho que manter o mesmo elemento aqui embaixo para eu ter a derivada, né? Então, eu posso chamar minha derivada TF, F' de Z por isso aqui, ou F' de Z por isso aqui, né? Ou em relação a x ou em relação a y, o resultado é o mesmo. Então, é só juntar du dx mais i dv dx ou dv dy menos i du dy. Isso se elas forem analíticas, ou seja, se bateu a desigualdade de Cauchy-Riemann, então está feita a derivada. Se não bateu essa igualdade, significa que essa função não é derivável. Então, eu não tem por que eu calcular essa derivada se essa função não é derivável, né? Alguma dúvida, pessoal? Não? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Acho que agora eu só vou botar um exemplo. Acho que a aula acabou. Vou botar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o livro. Tem um exemplo aqui interessante. Cadê? Equações de Cauchy-Riemann. Exercício. Esse livro tem poucos exercícios. Quase que não tem exercício nesse livro. Vamos aqui. Exemplo. Use as equações de Cauchy-Riemann de Cauchy-Riemann para verificar qual é a analítica, qual função é analítica, qual função é analítica, e em caso positivo, calcule F' de Z. Letra A. Ômega é igual a Z elevado a 3. Vamos fazer esse exemplo aí. Vocês ainda estão aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Tenta fazer esse exemplo aí para a gente encerrar a aula de hoje. Então, eu quero verificar se essa equação obedece à equação de Cauchy-Riemann, ou seja, se ela é analítica, porque para ela ser analítica, ela tem que obedecer às equações de Cauchy-Riemann. Ela sendo analítica, determinar quem é a derivada. Ou seja, se isso aqui for analítica, a derivada é bem fácil, né? Ou seja, F' de Z vai ser igual ao quê? 3Z elevado a 2, né? 3Z elevado a 2. Se ela é analítica, eu uso aquelas regras conhecidas lá do cálculo 1. Mas primeiro eu tenho que saber se ela é analítica. Então, eu não posso chegar aqui, nesse exemplo, e dizer a derivada de Z elevado a 3 é 3Z elevado a 2. Não posso.
porque eu não sei se essa função é analítica. Então, para eu provar que é analítica, eu tenho que determinar, usando as equações de Cauchy-Riemann, se acontece isso, se du dx é igual a dv dy e dv dx, bora, tem que acontecer as duas coisas, du dx igual a dv dy e dv dx igual a menos du dy. Então, tem que acontecer essas duas coisas. Tem que obedecer as equações de Cauchy-Riemann para eu dizer que isso aqui é analítico. E eu sabendo que isso aqui é analítico, a derivada, basta usar o conhecimento lá do cálculo 1. Z elevado a n é n, z elevado a n menos 1. Ok, pessoal? Então, o objetivo é descobrir se isso é verdade. Então, primeiro passo, z é igual a x mais y. Z igual a x mais y. Substitui aqui. Então, meu ômega vai ser igual a x mais y elevado a 3. Isso dá igual cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Não, quadrado, 3 vezes o quadrado do primeiro. É isso mesmo, né? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo. Então, está aí a fórmula de x mais y elevado a 3. É cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Desenvolvendo isso aí, deixa eu ver, a parte real é x3. Aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos 3x y2. E aqui é tudo imaginário, né? Mais i 3x2y menos y3, né? Menos y3, que aqui vai dar menos y, né? Que é i é 1, menos 1 e menos i. Então, dá menos i, então por isso que menos y3. Então, nós temos isso aqui, ou seja, meu u é x3 menos 3xy2. E meu v é 3x2y menos y3. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, por enquanto tranquilo. Então, o primeiro passo, escreve z na forma x mais y, substitui na função que foi dada, desenvolve e separa a parte real, que é o U, e a parte imaginária, que é o v. Então, u, x3 menos 3xy2 e v, 3x2y menos y3. E agora eu vou derivar. Derivar em relação a x, derivar em relação a y e ver o que é que acontece aqui. Veja que aqui é tudo real. X é real, y é real, tudo real. Então, derivada de funções reais que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Então, eu vou derivar em relação a x. Na realidade, isso aqui é cálculo 3, né? Que é derivadas parciais, né? Em duas variáveis. Então, eu vou ter du dx. Então, derivar em relação a x. Então, em relação a x, eu tenho 3x2 menos 3, né? Que é a derivada de 3x dá 3, e aqui é uma constante que permanece, né? Então, vai ficar 3y2. Então, derivei em relação a x. Para ver logo se é verdade, vou logo derivar v em relação a y, para ver se bate igual logo. Porque se bater diferente, eu não preciso nem perder tempo fazendo o resto, né? Então, dv dy. Então, vou pegar agora dv em relação a y. dv
dy. Em relação a y, então a derivada de y dá 1, então dá 3x2, menos derivada em relação a y, 3y2. O primeiro já bateu ok. Vamos ver o outro agora. Derivar v em relação a x. dv dx. Derivar v em relação a x. Em relação a x, isso aqui vai dar 6xy. Derivada em relação a x, então isso aqui é uma constante, e derivada de uma constante é 0, né? Então, só fica só 6xy, né? Agora, derivar u em relação a y. U em relação a y. du dy. Isso aqui é constante em relação a y, derivada de uma constante é 0. Em relação a y, então vai ficar menos 6xy, né? Todo mundo acompanhou isso aí? Sim, professor. Então, observe que bateu, aí. dv dx é igual a menos du dy. dv dx é igual a menos du dy. Então, bateu também. Então, é analítica. Logo, ômega igual a Z3 é analítica. E aí, a derivada que eu quero saber, derivada em relação a Z, é apenas a derivada disso aqui, é 3z ao quadrado. Porque eu quero em função de Z, viu? Se eu quisesse a derivada disso aqui em função de xy, bastava pegar isso, esse du dx, somar com dv dx, né? Então, se eu quisesse em função de x e y, a minha derivada ômega seria, cadê? Du dx seria isso aqui, 3x ao quadrado menos 3y2, mais i dv dx, mais i, ou mais 6xy. Então, tá aí, a derivada é isso. Que é a mesma coisa que isso aqui é. Isso aqui é a mesma coisa disso. Ou, eu peguei du dx e dv dx, eu poderia pegar du dy com menos dv dy. Então, du dy, cadê du dy? Seria isso. Não, dv dy primeiro. dv dy, 3x2 menos 3y2, menos du dy. Então, mais 6xy. Dá a mesma coisa, né? Então, ou du dx, dv dy, ou dv dy mais menos du dy. Então, o melhor é pegar o primeiro, que você não se atrapalha. du dx, dv dy. Esse aqui eu tenho que pegar dv dy menos du dy. Para poder ser igual. Né? Mas isso é quando eu quero na variável x e y. Normalmente eu não vou pedir na variável x e y. Normalmente eu vou pedir na variável z. Então, normalmente, às vezes você tem isso aqui e você tem que transformar para isso. Porque eu quero na variável z. Então, você tem que sair disso para isso aqui. Nesse caso, não precisou, porque eu já tinha aqui, né? E eu sei que a derivada é 3z2. Eu não tenho que pegar isso aqui e tentar voltar para cá. Porque isso aqui é isso. São duas coisas iguais. Isso aqui é isso aqui. É 3z2. Ok, pessoal? Dúvidas? Então, a atividade já vai aparecer para vocês. Já apareceu, né? Já são 10h31. Então, a atividade já apareceu aí para vocês. Eu dei mais um tempinho para vocês, né? Então, eu deixei para vocês me entregarem até quinta-feira, meia-noite, 11h59, né?
Por quê? Porque amanhã é feriado, né? Então, amanhã é feriado, vocês têm direito de descansar também, né? Então, como amanhã é feriado, Ainda bem que é por causa do feriado, eu pensei que é porque tava difícil. né? Não, é porque amanhã é feriado, então, do mesmo jeito que eu vou descansar, apesar de que eu não vou descansar, que eu vou gravar a aula da turma de amanhã, porque como já teve um feriado na terça, eu não vou poder desperdiçar outro dia da semana com feriado. Então, eu vou gravar a aula. Eu liberei a turma, mas eu vou gravar a aula para a turma poder